Boa noite, jovens. Esse é o nosso vídeo para a aula de amanhã, o nosso fórum, as leis de Newton e suas aplicações. Está aí Paulo Roberto Oliveira da Silva, professor da turma de vocês, da disciplina Tópicos de Física, Instituto Federal do Piauí, 12 de maio de 2020, que é a data de hoje. Está bem ilustradinho. Aí eu fiz um pequeno sumário aqui para vocês, com os tópicos que são abordados. Momento linear, 3 leis de Newton, aplicações das leis de Newton, e no caso, aplicação para a segunda e aplicação para a terceira. Veja que eu começo com momento linear. Fiz sumário já para esclarecer logo. Eu vou fazer uma explicação ao contrário, revisando o conteúdo que nós tínhamos visto no tempo das aulas presenciais. Vou definir as leis de Newton a partir do momento linear, o que fica mais interessante. Vamos lá. Tá aí, leis de Newton, momento linear. Veja que nós também temos o momento angular, mas nesse caso nós vamos focar no momento linear. O que é o momento linear? O momento linear de um corpo é o produto da massa pela velocidade. Simplesmente assim. Mas tem que lembrar que a massa é uma grandeza escalar e a velocidade é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Então vamos pegar como exemplo aqui uma trajetória qualquer. Essa linha curva é a trajetória de um corpo qualquer representada por esse pontinho preto. V é a velocidade, como vocês podem ver, e o P é o momento linear da partícula. Veja que está explícita a trajetória, e esse ponto A está marcando o ponto onde a partícula está nesse momento. Então nós definimos, como já tinha colocado no início, o momento P é a massa vezes a velocidade. Veja que tem a setinha de vetor, tanto no momento P como na velocidade, não na massa, porque é uma grandeza escalar. Mas, para ficar mais detalhado, eu fiz uma pequena legenda para vocês. P, momento linear, massa, m, velocidade, v. Fica bem mais ilustrativo assim. E para resumir, o momento linear de um corpo é uma grandeza vetorial, módulo, direção e sentido. Neste exemplo que eu coloquei, a partícula pode ter uma velocidade constante em módulo, mas nesse caso, tem que levar em consideração como a trajetória curva, a direção e o sentido está mudando. Então, você não pode dizer que a velocidade é constante em termos vetoriais, só o módulo que é constante. Então, se alguma dessas três características, módulo e direção, muda, como o momento linear depende da velocidade, porque é massa vezes velocidade, então o momento também muda, porque ele é o produto da massa pela velocidade. Então, o momento linear de um corpo é uma grandeza vetorial, como está bem abaixo resumido. Assim, o vetor velocidade e o vetor momento linear têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido conforme a figura acima. Por que o mesmo sentido? Como o momento linear é o produto da massa pela velocidade, se a velocidade for negativa, o momento linear também vai ser. Então, sempre eles vão ter o mesmo sentido e mesma direção, claramente. Então, isso foi só para dar a introdução. Vamos seguir. Agora, vamos partir para definir as 3 leis de Newton baseado no conceito de momento linear. Primeira lei. Todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a modificar seu estado de movimento, que é o que eu expliquei, pela ação de forças externas. Nesse caso aqui, o momento é zero, o momento linear. Por quê? Porque o corpo está parado. Ou, se ele tiver movimento retilíneo uniforme, então, no caso, o momento dele é constante. Então, são 2 situações possíveis, ou de repouso, momento zero, ou de movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante. Aí, nesse caso, o momento é zero, ou o momento é constante, em termos de módulo. Continuando, segunda lei. O que nós temos para a segunda lei? A segunda lei é que define a grandeza de força. A modificação do movimento, no caso, ou do momento, é proporcional à força atuante, ou seja, a força que foi aplicada, exercida que o corpo sofre. Ou seja, a força é a derivada temporal, como está explícita aí na equação, é a derivada temporal do tempo. Por isso que tem dp/dt. Veja que eu estou colocando tá na linguagem mais técnica. A força é a derivada temporal do momento. Não esquecer que o P é o momento. Nesse caso, não estou usando o P para peso e nem para pressão. P especificamente para momento. Continuando. Portanto, a partir dessas ideias iniciais, nós podemos
tirar algumas conclusões. Ó. A partir dessas ideias iniciais, podemos ter a forma mais conhecida. Tem que ter um pequeno erro de digitação, mas não tem problema. Era para ser assim. Portanto, a partir dessas ideias iniciais, podemos ter a forma mais conhecida da segunda lei de Newton, aquela mais clássica, você vê no ensino médio e tal. Vamos lá. Como eu coloquei que a força é a derivada temporal do momento, como está aí, eu estou recapitulando aí, repetindo. Então, mas lembrando do primeiro slide, eu coloquei que o momento é a massa vezes a velocidade. Então, você pode substituir aqui. Substituindo a massa vezes a velocidade no lugar do momento, nós vamos ter a derivada temporal da massa e da velocidade. Mas como a massa é constante, nós podemos tirar de dentro da derivada. Então, fica massa multiplicado pela derivada temporal da velocidade, porque eu estou considerando nessa situação a massa constante. Pronto. Como a derivada da velocidade em relação ao tempo e aceleração, nós temos essa forma aí, a massa vezes a aceleração. Lembrando ó, que esse último passo, ó, só voltando, ó, dv dt é a aceleração. Então, nós temos que a força é a massa vezes a aceleração, que é aquela forma mais clássica que todo mundo conhece. Mas a forma que se aplica a uma maior quantidade de problemas é a forma em relação ao momento linear. F é igual a dp dt. Continuando, vamos para a terceira lei. O que diz a terceira lei? A toda ação corresponde uma reação igual e oposta. Ou as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ou seja, a ação atua num corpo e a reação atua em outro corpo. Ou seja, se um corpo A exerce uma força no corpo B, o B exerce uma força no A. As duas forças são iguais, têm a mesma direção, mas têm sentidos contrários e elas não atuam no mesmo corpo, ou seja, elas não se anulam. Detalhezinho básico. Vamos lá, continuando. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro. Exemplo. Qual vai ser esse exemplo? Um corpo sobre uma mesa. Simples assim. Está aí uma mesa, essa parte, como tiver com essas listras, está representando a mesa. O N, quem é o N? O N está destacado de vermelho e o W de azul. O N é a força que a mesa faz nesse bloco que está sobre a mesa. E esse N para baixo é a força que o bloco faz na mesa. É uma força de reação, força normal. O W, no caso aqui, é a força peso. Como eu já usei o P para momento, então estou colocando aqui um W para peso, para não confundir. Então veja ó, que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, a força normal não é uma reação ao peso. O peso do corpo eu estou chamando de W. E o W', que está apontando para cima, como vocês podem ver o vetor acima, é a força que o bloco faz na Terra. Muita gente não percebe esse detalhe, mas do mesmo modo que a Terra atrai o bloco também atrai a Terra. E essas forças são iguais, apesar das massas serem diferentes, porque a ação ela é igual à reação. Mas você não vê a Terra se movendo, mas vê o bloco se movendo, se você soltar ele cai, porque a massa dele é muito menor. Então é mais fácil você ver o corpo caindo do que você ver a Terra subindo. Mas no caso, as forças de reação aí, ação e reação no caso, o par é o N e o N' e o W e o W'. Não é N com N, nem N com W, nem N' com W'. Porque no caso não forma um par, ação, reação. Continuando, ó. O que eu quero dizer resumidamente é isso, ó, que o N é igual a menos o N'. Por que menos? Porque tem sentidos contrários, como vocês podem observar. O N para cima, que é a força normal, é a força que a mesa faz no bloco. Esse N' é a força que o bloco faz na mesa, está para baixo, sentido contrário. Por isso que o N é igual a N menos linha. A mesma coisa vale para o peso. O W é igual a menos W'. Ou seja, o peso W é igual ao peso que está atuando sobre a Terra, que é a força que o bloco faz na Terra, que é o W'. Por isso que tem um sinal de menos, porque elas estão em sentidos contrários. A direção é a mesma, é vertical, mas são sentidos contrários. Ou seja, esses dois pares, N, N', W, W', constituem um par ação-reação, onde o W é o peso do corpo dado por W, que é mg, que geralmente vocês colocam P igual a mg. Eu só coloquei o W aqui para não confundir com o P de momento. Foi isso. Continuando. Ou seja, como o corpo está em repouso sobre a mesa, né, pela ilustração dá para ter a noção de que ele está parado. Não vamos supor que a mesa está em movimento, né? A mesa está parada. Então, se a mesa está parada, o corpo está parado sobre a mesa. Então, ele estando parado, quais são as conclusões que nós podemos tirar? Como o corpo está parado, ou seja, está em repouso sobre a mesa, podemos concluir que
a aceleração é zero e a soma de todas as forças é zero. Essa letrinha que está atrás do F é o símbolo de somatório. Estou dizendo que a soma de todas as forças é zero, ou seja, somando todas as forças que estão atuando sobre o bloco, você pode ver que tem a força normal e tem o peso atuando no bloco, somando todas elas, você tem um total de zero na soma, ou seja, o corpo está em repouso. Tanto na aceleração, tanto você observando pelo conceito de aceleração, como observando pelo conceito de força resultante. Só que eu falei aqui na linguagem de somatório, mas é a mesma coisa. Logo, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Se eles estão em repouso, se o corpo está em repouso e a mesa está em repouso, nós podemos dizer que a soma do peso mais a normal, que são as duas forças que estão atuando no bloco, podem ver, tem a normal para cima, e o de vermelho, e o W, seta para baixo, que é o vetor, peso sobre o bloco, sentidos contrários, uma para cima e uma para baixo. Como o corpo está em repouso, você pode dizer que o quê? Que a soma das duas é igual a zero. Então, jogando o N, que é a força normal, para o segundo membro, você vai ter que o peso é menos o valor de N, ou seja, um é menos o outro. Simples assim. Vamos para o próximo. Continuando. Agora vamos com a aplicação da segunda lei de Newton, que eu também expliquei nas aulas presenciais, mas como está com muito tempo, é bom sempre revisar, que foi esse o objetivo dessa aula remota. Vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo ilustrativo para você entender o que eu quero dizer com massa variável, já que eu falei que inicialmente a massa era constante, mas lá era um conceito específico. O que é uma massa variável? Não é que a massa ela vai sumir do universo. É um caso específico, tipo, tá aí eu coloquei sempre vou colocar o desenho porque fica mais nítido de entender. Tá aí um foguete tem uma certa massa, o combustível que nele tem uma certa massa. Somando você vai ter a massa total, que é a massa do foguete, a massa do combustível, passageiro e o que mais que ele tenha, não importa, a massa total. Essa fumaçazinha atrás, apontando no sentido contrário, está indicando que à medida que ele vai se movimentando na sua trajetória, ele vai queimando o combustível e vai jogando essa fumaça, ou seja, a queima do combustível. Então, se ele está queimando o combustível que está sendo liberado na atmosfera, no espaço, em qualquer lugar, quer dizer que a sua massa está diminuindo. Eu estou falando de um caso específico, a massa do foguete está diminuindo. Então, eu tenho um caso de massa variável nesse movimento dele. Então, nesse caso, eu não posso fazer como eu fiz o procedimento na primeira página. Eu tenho que fazer uma matemática um pouquinho diferente agora. Mas eu aplico os mesmos conceitos. Qual conceito é esse? O conceito da segunda lei de Newton. Só que eu não posso aplicar naquela forma simples. A força é massa vezes aceleração. Eu tenho que aplicar aqui no momento. A força é a derivada do momento em relação ao tempo. Como eu já expliquei que o momento é a massa vezes a velocidade, é só substituir massa vezes velocidade. Só que nesse caso a massa não é constante. Então ela entra no cálculo da derivada agora. Eu tenho que fazer a chamada regra da cadeia aqui, né? Multiplica a primeira, pega a primeira, multiplica pela derivada da segunda, aí pega a segunda, multiplica pela derivada da primeira. E assim vai. Ou você faz derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Dá no mesmo. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Ó? A força vai ser quem? A massa multiplicado pela derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. A primeira é a massa, que é o primeiro termo, e o outro termo é a velocidade. Veja que eu desmembrei, mas não igual da outra vez. Não foi tirando simplesmente a massa da derivada. A massa fica constante na primeira derivada, mas só que no segundo ela já não é constante. Eu apenas estou fazendo em duas partes, uma derivada parcial. O que é que? Só que aqui tem um detalhe básico, qual é? Essa velocidade ela é muito menor que a velocidade da luz. É isso que quer dizer aqui, ó, para V muito menor que C. Ó. Esse Czinho, ele quer dizer simbolicamente ó, a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, essa equação ela tem validade para velocidades baixas, muito menores que a velocidade da luz. Se as velocidades forem muito maiores, aí tem que usar cálculo, tem que utilizar a teoria da relatividade. Não vou entrar nesse ponto porque não é nosso foco. Vamos ver mais à frente se foi interessante ver isso. Vamos continuando. Vamos para o nosso último tópico, que é uma aplicação da terceira lei de Newton, conservação do momento linear. Eu já expliquei a ideia do momento linear, agora vamos ver que esse momento ele se conserva. Então, eu vou mais uma vez pegar um exemplo ilustrativo aqui. Ó. Imagina que você joga uma bola contra a parede, essa bolinha vermelha contra a parede está em cinza, bolinha 1, parede 2. Logicamente, a bolinha bate na parede e volta, mas será que ela volta com
o mesmo momento? Vamos falar no linguajar. Será que ela volta com a mesma velocidade? Observando os critérios, será que se fosse uma bola solta no chão, batendo no chão, ela subiria a mesma altura de antes? Esse é o detalhe. Aí observe as forças. Tem a força de 1 sobre 2 igual a menos a força de 2 sobre 1, tá? Ao contrário. Uma para a direita, uma para a esquerda. Então a gente pode simplificar. Como tem bolinha 1 e bolinha 2, eu vou simplesmente chamar de força 1 e força 2. Como eu já tinha mostrado que a soma das forças é zero, porque uma é menos a outra, porque como tem aqui no lado esquerdo, dividir em colunas para ficar melhor de explicar, a força 1 sobre 2 é menos a força 2 sobre 1. Então eu vou chamar essa força do lado esquerdo de 1 e essa força do segundo membro eu vou chamar de 2. Como eu estou chamando a força do segundo membro de 2, quando eu jogar ela para o primeiro membro, ela fica positiva. Por isso que fica força 1 mais força 2 igual a 0, como eu tinha explicado lá no início, na terceira lei. Então, como eu já sei que a força é a derivada do momento em relação ao tempo, eu posso substituir nas duas forças. Então fica dp dt, dp dt de novo. Só que como é força 1, força 2, eu vou chamar dp1 mais dp2, para não confundir. Tudo em relação ao tempo, derivada temporal. Derivada temporal, dp1 em relação ao tempo, derivada temporal dp2 dt, dp2 dt. Pronto. Como o tempo é o mesmo, eu posso juntar as duas coisas. Ó. Fica dp1 mais dp2 em relação ao tempo, ou seja, a derivada temporal dos dois momentos juntos, ó, das duas derivadas. O que eu posso dizer, ó, que dp dt é igual a zero, onde esse p no final é porque eu juntei o p1 mais o p2. Ó. Ele é a soma dos dois. Então, no caso, eu tenho que o momento total, já que eu estou somando, eu estou dizendo que o momento total dp dt é igual a zero. Isso quer dizer que o momento linear ele se conserva. É isso que eu quero dizer aqui, ó. Simplesmente isso. A ideia toda aqui era provar isso, que a derivada temporal, no caso, ela está conservada nessa colisão da bola contra a parede. Se não desse zero, quer dizer que você teria uma perda, mas isso porque eu estou desprezando as forças de atrito, de resistência do ar. Aí nós temos que ver um universo maior. Mas no caso isolado, desprezando essas pequenas forças, você pode aplicar isso. Então, por hoje era só isso e até amanhã na nossa aula no fórum, para tirar as dúvidas. Boa noite a todos.